Quem conhece a nossa postura na comunidade, quem está conosco já plantado nessa igreja há muitos anos, sabe que nós, como presbitério, como liderança, temos procurado ser muito cuidadosos, extremamente éticos, principalmente quando se tratando de questões políticas. Nós temos tido, em diversas eleições passadas, irmãos aqui da nossa comunidade que se candidataram ao cargo de vereador, por exemplo, na cidade de Londrina, e nós fomos muito cuidadosos até com estes que são da casa. E Londrina conhece a nossa postura, os pastores de Londrina conhecem a nossa postura. Temos promovido, nas eleições passadas nós fizemos um debate aqui embaixo, abrimos um espaço para os políticos exporem suas ideias, diversos candidatos vieram aqui, esse ato foi reconhecido pelo Conselho de Pastores que esteve presente, e tem muita gente olhando para aquilo que nós estamos fazendo. Temos procurado ser muito éticos e muito equilibrados na nossa postura, porém nós não podemos nos omitir quanto ao que vem acontecendo, algumas coisas, situações, declarações, posturas que o governo da nossa nação vem assumindo de maneira explícita, as propostas que o governo tem enviado ao Congresso Nacional, ao Senado, com relação a leis que estão em tramitação, que dizem respeito a nós como cristãos, que vão afetar a igreja, vão afetar a nossa liberdade de ir e vir, de entrar e sair, de ministrar. Nós somos um país totalmente livre. Nós podemos hoje sair nas praças públicas, nós podemos ministrar, podemos convocar as pessoas, fazer uma reunião de evangelismo, e temos liberdade para isso. Há países muito próximos ao nosso, Uruguai, por exemplo, não é assim, pastor Luiz? E tem países muito próximos ao nosso, ao Brasil, onde esse tipo de coisa é explicitamente proibida. E a gente começa a perceber que existem algumas leis que estão em tramitação, que estão gradativamente, e a gente às vezes não vai percebendo o que está acontecendo, porque é tão gradativo que a gente não consegue perceber as mudanças sutis que o diabo muitas vezes vai promovendo na sociedade e na mentalidade do povo. De repente será tarde demais, mas Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque Deus está mobilizando a sua igreja. Existe um movimento já acontecendo, em andamento na igreja do Senhor, nas igrejas evangélicas e também na igreja católica, que tem relação com essas posturas que o governo, não apenas aos políticos do PT, mas políticos também de alguns outros partidos que têm posições explícitas contra os princípios do Evangelho, da palavra, e nós como cristãos precisamos nos posicionar. Líderes e pastores de renome no nosso país têm, e que nunca, jamais haviam feito o que estão fazendo, têm saído ao público, têm feito declarações contra a elaboração dessas leis. Vou citar algumas delas. Leis que institucionalizam a imoralidade no nosso país. Leis que têm como objetivo diminuir a autoridade da igreja. Leis que favorecem o aborto de uma forma livre, de uma forma em que dependeria apenas da decisão da mulher. Não é? Leis que têm a ver com a legalização do homossexualismo, em que pastores não teriam mais a liberdade de confrontar uma pessoa que vive em pecado. Para nós, homossexualismo é pecado, não tem outro nome. Quando Deus criou o ser humano, Ele criou o homem e a mulher. Eu sempre digo, Deus criou Adão e Deus criou Eva. E leis como essa têm como objetivo impedir que nós tratemos homossexualismo, lesbianismo como pecado. Então nós seríamos obrigados a celebrar cerimônias, casamentos gays, de homossexuais. Amados, onde é que nós vamos chegar? Nós precisamos ter a liberdade, nós precisamos continuar com a liberdade que Deus tem nos dado nesse país. Leis que visam retirar, por exemplo, os símbolos cristãos das repartições públicas. Hoje, onde você for, nas repartições públicas no nosso país, você vai encontrar ali uma cruz, um crucifixo, que de uma forma ou de outra identifica alguma coisa, remete a uma imagem, não é? Remete a uma verdade. Jesus morreu por todos. Amém, queridos? Existe uma tentativa de remover esse tipo de prática. Então, o que a gente percebe é que, de uma maneira muito sutil, existe uma perseguição velada contra a igreja. Presta atenção, mas não é uma perseguição com armas de fogo, não é uma perseguição com violência. A perseguição está se dando através de leis. Leis que estão aí em tramitação para tentar cercear o poder da igreja, o direito a ministrar a palavra do Senhor com liberdade. E nós precisamos
então nos posicionar contra isso. Existe um princípio na palavra que nós precisamos sempre nos lembrar. O princípio de que, assim como Deus visita uma nação quando a medida de arrependimento, então, quando o povo se arrepende, quando existem medidas de arrependimento, de contrição de coração, de quebrantamento, Deus visita uma nação. Quando existe numa cidade, numa igreja, não é? aquela unção, aquelas ondas de quebrantamento, de arrependimento, a graça e a unção de Deus vem, amém, amados? Da mesma forma, quando a iniquidade, quando o pecado começa a se multiplicar numa nação, isso também a Bíblia nos mostra que sobe até a presença de Deus e produz uma reação do próprio Deus, porque nós estamos falando de um Deus que é santo, que é puro e que não tolera o pecado. Nós temos exemplos na palavra. A Bíblia diz que Deus enviou o dilúvio porque a iniquidade havia se multiplicado sobre a face da terra. E pessoas foram mortas, houve julgamento da parte do Senhor. Nós encontramos em Sodoma e Gomorra julgamento da parte do Senhor, porque diz que o clamor daquela cidade, o clamor do pecado daquela cidade subiu até a presença de Deus. Nínive, Deus envia um profeta a Nínive, o profeta Jonas. Por quê? Por causa do pecado de uma cidade. E Deus então usou um homem de Deus para trazer uma palavra de arrependimento, e através daquela palavra de arrependimento, o julgamento de Deus foi impedido. Porque pessoas se levantaram em quebrantamento, em jejum, em oração, e Deus trouxe cura para uma cidade. Quantos de vocês creem que Deus pode curar uma nação, pode curar uma cidade, e pode curar uma nação quando o seu povo se levanta em arrependimento? Nós vamos encontrar esse mesmo princípio em Israel. Quantas vezes Deus usou as nações para virem sobre Israel, por causa do pecado de Israel, o pecado havia se multiplicado, e aí Deus usava as nações ao redor para julgar Israel e trazer Israel a um lugar de arrependimento. Jesus profetizou sobre Jerusalém: não ficará pedra sobre o templo. Jesus disse que ele estava chegando em Jerusalém, numa das últimas vindas a Jerusalém, antes da sua morte, e ele chorou diante da cidade, dizendo: olha, vocês não estão percebendo a oportunidade que Deus está dando a vocês, da visitação do Senhor. E a Bíblia diz que Deus julgou Jerusalém, porque eles não reconheceram o Messias, a presença de Deus, a unção de Deus na vida de Jesus. Então a gente percebe que é um princípio, amados, não é? Em que quando o pecado se multiplica em determinado lugar, cidade ou nação, Deus julga aquela situação. E nós não queremos que o nosso país... Amém, gente? Nós temos uma identidade que nos remete a uma nação. Nós nascemos aqui, nós temos direito de cidadãos. E nós temos direito de cidadãos naturais e cidadãos espirituais. Nós somos cidadãos do reino de Deus. E nós podemos e precisamos nos posicionar, principalmente quando esse tipo de mobilização sorrateira, quando o inimigo usa de uma forma sutil, não é? E velada, ele começa a promover um tipo de perseguição, e que nós não podemos contestar, porque se leis como essas são aprovadas, nós não podemos contestar as leis, nós temos que obedecer essas leis. Então é um tipo de perseguição velada, que nós não estamos observando muitas vezes o que está acontecendo. Essas leis serão definidas pela próxima legislatura, deputados federais, deputados estaduais e senadores. Mas existe um consenso entre os cristãos, eu ouso dizer que talvez como nunca houve antes. Pastores estão assumindo posturas explícitas, como essa que eu estou fazendo aqui. Pastores estão vindo diante de suas igrejas, suas ovelhas, para explicitamente falar abertamente sobre leis e sobre posturas do governo. Eu quero dizer uma coisa a vocês, quero mais uma vez reiterar a vocês que nós sempre temos mantido uma postura absolutamente coerente nessa casa. Nós nunca trouxemos alguém aqui no púlpito da igreja para dizer que nós estamos apoiando esse ou aquele candidato, ou esse ou aquele partido. Nós nunca viemos aqui no púlpito da igreja para dizer vote nesse ou vote naquele ou naquela, porque nós entendemos que esse poder do voto cabe a cada um de vocês. Amém, gente? Mas o que nós como pastores temos a obrigação e o dever diante de Deus de fazer é de alertar, de mostrar a você o que está acontecendo no nosso país. Nós somos cidadãos brasileiros e nós precisamos saber o que está acontecendo na nossa pátria, no nosso país, porque devemos ser responsáveis pelo futuro da nossa nação. O destino da nossa nação está nas nossas mãos. Sem dúvida, existe uma mobilização nacional por parte de alguns políticos que têm como objetivo institucionalizar o pecado e a iniquidade
em nossa nação. E eu quero dizer a vocês que como o pecado é institucionalizado? O pecado é institucionalizado através de leis, que nós depois somos obrigados a cumprir. Isso, eventualmente, como eu já disse, poderia trazer e poderá trazer sérias consequências, principalmente para as igrejas, para nós, igrejas evangélicas e pastores.